Olá! Estamos aqui para mais uma entrevista do projeto Palestrante em Destaque. Hoje com Roberta da Trindade. Nós vamos falar sobre o tema Spin Selling para vendas na educação. Como estão as suas vendas aí na sua empresa? Então hoje você vai ter acesso a algumas estratégias que a Roberta vai compartilhar com a gente para você, de repente, implantar aí na sua empresa e aumentar as suas vendas. Ela já está entrando aqui, já vai fazer o convite para a gente poder estar trazendo ela para essa live incrível. Então, se você não sabe, todas as quartas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, sempre nós temos aqui uma entrevista de um profissional que faz a diferença. Roberta, apareceu para você a mensagem? Aguardando aqui a mensagem da Roberta. Aí, já estamos no bate-papo. Hoje, falando sobre vendas. Tudo bem? Tudo bom, Roberta? Você está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Tô ouvindo bem, sim. Legal. Tudo bom, Mauro? Tudo bom. Roberta, eu vou te pedir um favor. Use o aviãozinho para fazer o convite para alguns amigos, enquanto eu falo aqui 30 segundos sobre a Palestrantes do Brasil, né? A Palestrantes do Brasil é uma comunidade com mais de 140 palestrantes. Se você tem algum problema aí na sua empresa, nós temos a solução. São mais de 140 profissionais especialistas em suas áreas. Agora, se você quer se tornar um palestrante, também entre em contato com a gente pelo direct. Nós podemos realmente te ajudar a alavancar a sua carreira. E aí, hoje estou com Roberta da Trindade para falar sobre o tema. Deixa eu fixar aqui de novo. Aê, fixei. Spin Selling para vendas na educação. O pessoal está entrando, com certeza essa live vai ser fantástica, muitas informações, né, valiosíssimas. Roberto, eu queria pedir para você se apresentar, né, fique à vontade, mas já nos diga como que você começou na área da educação. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui na Palestrantes do Brasil. Como eu comecei na área de educação? Bom, eu, na verdade, sempre fui da área comercial. Eu me considero mais da área comercial do que da área de educação, Mauro. Desde que eu iniciei meus trabalhos foi na área comercial, mas de 10 anos para cá, eu tenho utilizado essa expertise comercial para a educação. Quando eu entrei em uma das maiores instituições de ensino do Brasil, em EAD, e comecei a fazer um trabalho nas centrais de relacionamento, como gestora de negócios e relacionamento. Um tempo depois, eu fui convidada para montar uma área de treinamento e qualidade no atendimento dentro dessas centrais de relacionamento. E aí que começou toda a minha história envolvendo o comercial e a educação. E fui me especializando tanto na área de negócios para educação e relacionamento, como também no Spin Selling, que é uma metodologia de vendas. É muito legal, porque você trouxe, pegou todo aquele seu conhecimento da área comercial, né, e começou a montar treinamentos, aí hoje você ministra palestras, treinamentos, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o seu livro, eu sei que vem novidade por aí, mas vamos com calma. Pensando aqui no tema, né, Spin Selling para vendas na educação. Então, fala pra gente o que é Spin Selling. Uhum. Bom, acredito que quem é da área comercial e trabalha com vendas mais complexas já tenha ouvido falar, pelo menos, no termo SPIN. O SPIN é uma metodologia de vendas que foi criada por Neil Rackham. Eles começaram a fazer um estudo na década de 70 e levaram 12 anos para concluir esse estudo.
participaram de mais de 35 mil visitas, acompanhando 35 mil visitas para chegar nessa metodologia SPIN, que é uma metodologia voltada para vendas de alta complexidade. Hoje hoje é considerada uma das pesquisas mais completas na área, porque foi a primeira que juntou, de certa maneira, vendas com ciência, que até então a vendas era mais pautada na intuição, no feeling, e o SPIN ele trouxe essa especificidade, trouxe a venda como ciência. Tá, então deixa eu ver se eu entendi, né? Então, é uma metodologia pautada na ciência, porque realmente hoje, né, para nós vendermos, não é somente a intuição, como você falou, né? Tem algo mais aí que de repente ao longo hoje da live a gente vai poder estar esmiuçando um pouquinho mais. E aí eu já fiquei com uma dúvida: o SPIN pode ser aplicado a diversos segmentos? Com certeza, todo e qualquer segmento pode utilizar essa metodologia. Inclusive, ele ajuda as pessoas, inclusive em aspectos da vida pessoal, porque com essa metodologia, o profissional, o ser humano, ele aprende a fazer as perguntas certas e entender o cenário de forma sistêmica. Então, quando você entende que para a área de vendas você precisa, muitas vezes, mais ouvir do que falar, você valoriza esses aspectos e você faz as perguntas de forma mais adequada, seguindo uma sequência lógica, que é justamente essa, vamos dizer, o diferencial do spin selling. Então, daqui a pouquinho eu vou querer saber esse diferencial do spin selling, mas você citou dois termos que eu achei muito interessante, né? Perguntas certas. Eu sempre ouvia falar, né, que nós temos que fazer perguntas abertas e fechadas, né? Perguntas fechadas para que a pessoa vai responder sim ou não, ou perguntas abertas para você investigar mais. Mas você pode falar um pouquinho mais sobre a importância de fazer perguntas certas? O que você pode nos presentear? Uhum. Bom, quando você está falando das perguntas abertas e fechadas, por um bom tempo, entendeu-se que perguntas fechadas não tinham valor, perguntas abertas tinham mais valor. O que são perguntas fechadas? Você já respondeu, que exigem o sim e o não. E perguntas abertas são aquelas perguntas que deixam o cliente ou a pessoa mais à vontade. Por exemplo, Mauro, você gosta de verde? Você vai dizer sim ou não. Ao contrário de eu perguntar para você, Mauro, qual é a sua cor preferida? Por que você gosta dessa cor? E aí você nos traz mais elementos, e é por isso que na área de vendas entende-se que são melhores as perguntas abertas do que as fechadas, porque você abre um leque de possibilidades do seu cliente te falar qual é a necessidade, o que ele prefere, etc. Ainda assim, as perguntas fechadas têm o seu valor, porque muitas vezes você precisa voltar para o foco, e aí você precisa de um sim ou de um não. Mas é claro que as abertas, elas te dão uma possibilidade a mais, principalmente quando nós falamos em vendas. Eu costumo dizer que nas perguntas abertas nos trazem informações, né, para entender o real desejo e necessidade do cliente. E de repente perguntas fechadas para você fazer uma confirmação se você está indo no caminho certo das vendas. Mas o outro item que você falou, ouvir mais, né? Você teria alguma estratégia para quem está nos acompanhando aqui? Como que nós podemos melhorar a nossa escuta? Porque eu vejo uma dificuldade muito grande nas pessoas que estão conversando e aí interrompe o outro, quer dizer, você percebe que não está ouvindo com 100% de atenção. Você pode comentar alguma coisa para a gente nesse sentido? Bom, o primeiro passo é a gente sempre receber os feedbacks, né? Porque muitas vezes a pessoa não se percebe que está fazendo isso. Então, na medida em que você vai recebendo feedbacks, você vai se policiando com relação a isso. Para a área de vendas, a escuta ativa ela é de fundamental importância,
Muitas vezes, quando eu vou fazer recrutamento, por exemplo, e eu pergunto características daquele profissional que quer trabalhar com vendas, ele fala, eu gosto de falar bastante, eu gosto de falar. E muitas vezes o falar, ele é importante para a área de vendas, mas o ouvir, ele é fundamental, porque a partir do momento que você ouve, você consegue traçar cenários melhores para oferecer, fazer a tua oferta para o seu cliente. Eu acho que uma das dicas assim que eu posso dar com relação ao ouvir mais é realmente se fazer um trabalho aí de autoconhecimento e pedir feedbacks para as pessoas, porque a partir do momento que eu me conheço, eu consigo traçar estratégias para me melhorar como pessoa e como profissional. Eu só gostei muito quando você falou, né? O vendedor precisa aprender a ouvir mais, porque só assim ele vai conseguir entender melhor a necessidade do cliente. Mas você agora há pouquinho falou de diferencial. Eu queria te fazer uma pergunta. O que essa metodologia, né, do SPIN tem de diferente de outras metodologias? O que você pode falar? Olha, existem algumas diferenças entre a metodologia SPIN, que é vendas complexas, para outras metodologias, mas eu vou te citar duas. Tá? A primeira é porque o SPIN ele é voltado para vendas complexas. Por exemplo, até a década a metodologia de vendas tradicional foi criada na década de 20. E até o SPIN, a gente utilizava essa metodologia da abertura, do manejo de objeções e técnicas de fechamento. O SPIN, ele trouxe um novo olhar com algumas outras técnicas, alguns outros processos dentro da área, que se difere dos demais. E aí, na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre essas diferenças. Mas, pensando aqui, vou fazer uma pergunta. Vender um computador é uma venda simples ou uma venda complexa? O que você acha, Mauro? Eu acho complexa pelo valor. Uhum. Então, vamos pensar assim, tá? O nosso consumidor hoje, ele está muito antenado. Então, quando ele vai comprar um computador, por exemplo, ele já sabe mais ou menos a marca que ele quer, ele já sabe o valor, ele já sabe qual é a loja que ele vai achar o melhor custo-benefício, etc. Nesse prisma, a venda de um computador, ela não se torna tão complexa assim para quem está recebendo, para o balconista ou para o vendedor que está recebendo esse cliente, porque o cliente ele já vai com todas as informações. O que ele quer, de repente, é fechar um pedido. O cenário muda quando eu falo assim, quando eu vejo uma empresa, por exemplo, que quer comprar um lote aí, quer renovar, e precisa comprar uns 50 computadores. Por que é diferente eu vender um computador para um consumidor final e 50 computadores para uma empresa? Porque a venda complexa, ela envolve muitas decisões. Então, às vezes envolve mais de um decisor, não deixa muita margem para erro, porque normalmente o custo financeiro daquele erro é alto, ou seja financeiro, ou seja até mesmo de julgamento. Então, essa é a diferença entre uma venda simples e uma venda mais complexa. E o SPIN, ele vai te trazer elementos para que você saiba manejar, trabalhar com essas vendas complexas. E a segunda coisa, eu acho que é o ponto mais interessante do SPIN, é que, com base nessa pesquisa e nesses acompanhamentos de 35 mil visitas, imagina uma pesquisa de vendas que dura 12 anos, eles encontraram 4 pontos de similaridade entre os vendedores de alta performance. E aí eu trago aqui para vocês as 4 características que eles encontraram nessa pesquisa. Aí você, vendedor que está nos assistindo, você vai dizer assim, se você vai pensar, eu faço isso ou eu não faço isso, tá? Então, assim, são 4 pontos de similaridade entre os vendedores de alta performance. Vamos lá, o primeiro. Primeiro, o vendedor de alta performance, ele dá atenção à investigação e sabe como demonstrar o seu produto.
Então, enquanto nas vendas simples, normalmente a gente dá uma atenção mais especial para o fechamento, porque normalmente são vendas de impacto, e aí você usa técnicas de fechamento. No SPIN, os vendedores de alta complexidade de sucesso, eles dão atenção primordial para a investigação. O segundo ponto, eles se preocupam genuinamente com o cliente. Eles observam as principais preocupações, se elas foram esclarecidas para esse cliente, porque o que acontece quando a gente fala de vendas complexas? Confiança em primeiro lugar. Então, enquanto nas vendas tradicionais, o nosso foco a gente coloca confiança no produto, nas vendas complexas, a nossa confiança ela é para o vendedor, para o nosso consultor. Então, mais do que nunca, é importante, sim, demonstrar essa preocupação genuína com o nosso cliente. O terceiro ponto, olha que eu estou entregando um ouro aqui, hein, Mauro? Eu estou anotando tudo aqui, ó. Com base na pesquisa. Estou anotando tudo. O terceiro ponto é que os vendedores de alta performance, eles fazem um resumo dos pontos-chave discutidos na reunião, para ver se realmente o que ele entendeu foi o que o cliente falou para ele. Então, nesse momento, usa-se muito a validação. Então, Mauro, você me falou que a sua dificuldade reside nisso, nisso e nisso. Então, você faz um resumão dos pontos-chave, porque o que acontece, né, diferente da venda tradicional, que acontece muitas vezes em um único dia, ou até mesmo no momento, quando a gente fala em vendas complexas, a gente está falando de uma venda, muitas vezes, de cauda longa, né? Uma venda de dias, às vezes meses. Então, fazer esse resumo dos pontos-chave durante as reuniões é bem importante. E o quarto elemento, e não menos importante, que quarta característica dos vendedores de alta performance, eles propõem compromisso. Então, se na venda simples você já faz a venda de impacto, a venda dura normalmente um dia, ou no máximo no dia seguinte fecha, na venda complexa, às vezes, exigem etapas. Então, os vendedores de alta complexidade, eles não saem da reunião sem estabelecer o próximo passo. O que acontece, né, Mauro, muitas vezes, que a gente percebe, sobretudo consultores ou vendedores que estão em início de carreira, sentem uma certa dificuldade em delimitar ou de fazer estabelecer esse compromisso com o cliente de medo de ser invasivo. Pois eu digo o seguinte, se você estabeleceu confiança, o rapport, que é aquela empatia com o cliente está esperando de você qual é o próximo passo. Então, não se sinta constrangido, de forma alguma, não se sinta inibido. Estabeleça o próximo passo, proponha um compromisso com esse cliente. Então, são esses os 4 passos aí dos vendedores de alta performance, segundo o que foi coletado nas mais de 35 mil acompanhamentos que foram feitos em mais de 23 países. Roberto, eu gostei muito. Eu quero até fazer uma recapitulação aqui, porque essas 4 características do vendedor de alta performance são fantásticas. Então, o vendedor ele dá atenção à investigação, e sabe demonstrar o produto. 2, se preocupa genuinamente com o cliente. Para mim, esse é o mais importante, porque realmente hoje você tem que criar relacionamento com foco em ajudar a resolver o problema do cliente e não apenas tentar vender o produto ou serviço. E aí tem uma frase que eu gosto muito nos meus treinamentos, assim, as pessoas elas são diferentes. Então, você tem que entender os problemas de cada um, para aí sim tentar vender. 3, fazem resumo dos pontos-chave,
discutidos em reunião para quê? Para fazer uma validação. E aí eu escrevi aqui uma palavra, eu chamaria fazer um alinhamento. Porque, como você falou, como são vendas complexas, são várias etapas, várias reuniões. Então, precisa anotar esses pontos-chave para fazer um alinhamento de uma reunião, de um encontro para o outro. E 4, propõe um compromisso, né? Porque reuniões e etapas, para quê? Para que ocorra essa continuidade. Imagina você estar chegando numa 4ª reunião com o cliente e ter que voltar a discutir pontos que não ficaram claros numa primeira reunião. Então, é fantástico. Com certeza. Né? É fantástico e eu tenho certeza que nós estamos contribuindo para melhorar as vendas das pessoas aqui. Aí, aproveitando, antes de dar continuidade, pessoal, eu queria dar um presente para quem está aqui. Começa a seguir Palestrantes do Brasil Oficial, vai na bio, né, lá no link da bio, e baixe gratuitamente o e-book 10 áreas do conhecimento que todo profissional de sucesso precisa saber. Foram 10 palestrantes, 10 profissionais da Palestrantes do Brasil que escreveram esse e-book, e nós estamos aqui dando de presente para você, em agradecimento, estar acompanhando a nossa live. Mas, Roberta, vamos que tem muito conteúdo aí, eu quero saber muito mais sobre o SPIN. Tem bastante mesmo. Quero pedir só antes, para quem está assistindo, convidar os amigos. Tá gostando? Dá um likezinho aí, porque isso também melhora a visibilidade do conteúdo. Então, vamos lá, gente. É um conteúdo bem legal que a gente preparou para vocês. Jéssica, pois top. Legal, Jéssica. Tá gostando? Então, convida alguns amigos. Eu entendo que sondagem é um ponto importantíssimo em todo o processo de vendas, Roberta. Como realizar uma boa sondagem usando o método SPIN? Então, aqui é o pulo do gato, viu, Mauro? Porque a sondagem é a essência do SPIN Selling. O SPIN, a palavra SPIN é um acrônimo. Então, cada uma dessas letrinhas, ela tem um significado dentro do processo de sondagem. Então, por exemplo, o S do SPIN é situação. O P do SPIN é o problema, o I, a implicação, e o N, a necessidade de solução. Então, o que quer dizer isso? Cada uma dessas letrinhas é uma fase. No S, o próprio nome diz, você já identifica qual é a situação atual do seu cliente. Exemplo, você vai fazer perguntas como você ficou conhecendo a minha empresa ou a minha marca, o que chamou a atenção no produto ou no serviço, você fica conhecendo um pouco mais sobre o seu cliente. Aqui, uma dica é também... na pergunta de situação, eu sei o nome do meu cliente, eu pergunto o nome. Gente, se você já tem esses dados, essas informações já no início, você não precisa perguntar. Por quê? Porque você não tem que ficar queimando cartucho com perguntas que você já tem resposta. Por exemplo, o e-mail do cliente, o nome do cliente, qual é a empresa. Se você já tem esses elementos, você não precisa perguntar. É diferente de se você não tiver, né? Se você só tem um nome ali, você não tem outras coisas. Que eu acho difícil, né? No mundo atual de tecnologia, com ferramentas. Antes de ir para o P, né? Você deu uma estratégia muito legal. Você vai para uma reunião com o cliente, você já investigou. Então você já tem que ir com no plural, algumas informações relevantes. Lógico, nome, dados de contato são primordiais. E aí facilita, como você falou, né? Estude, se planeje, né? E aí é o S, né? Entenda toda a situação. O quanto mais informações, melhor. Legal, gente chegando. Boa noite, Edu. Boa noite aos que chegaram. Então, na situação, exatamente, se identifica a situação atual do cliente. No problema, você identifica se o seu cliente ele possui
qual é o problema que ele tem que ser resolvido, que ele precisa resolver, ou se tem alguma necessidade explícita. Exemplo, vamos pensar aqui no nosso mundo, no mundo das palestras, dos treinamentos. Você vai identificar qual é o problema daquele cliente. Se você vai até o seu cliente, ele diz assim, ó, meu problema é que a minha liderança é júnior, ou então que a minha equipe está desmotivada, ou eu preciso de integração. Então, assim, nessa fase, você faz perguntas e você deixa o seu cliente abrir o coração. O problema, Mauro, é que aqui, em muitas vezes, o vendedor ele para nessa fase. Então, assim, identificou a situação e viu que o cliente tem um problema, já vai querer oferecer a solução. Mas muitas vezes o problema que o seu cliente te disse é um problema explícito, tá ali na cara, é um problema explícito, mas não é todo o problema. Existem mais detalhamentos. Ou então, de repente, ele enxerga que ele tem um problema, mas ele não enxerga que o problema seja tão grande que ele precisa resolver imediatamente. E é por isso que o SPIN, ele traz a sequência, que não termina na identificação do problema do nosso cliente, que é a implicação. Ou seja, eu descobri que ele tem um problema, agora eu vou fazer ele enxergar que esse problema precisa ser resolvido imediatamente. Senão, ele terá uma consequência, que seja perder produtividade, que seja perder para o seu concorrente. Então, eu identifico o problema e eu faço ele avaliar que existe uma implicação se ele não resolver esse problema de forma imediata. Então, as perguntas que se fazem você me falou então que você tem esse problema, que o seu líder precisa, por exemplo, de uma qualificação melhor, ou ele não está resolvendo. Qual é a consequência de você não resolver isso rapidamente? Ou então, se faz ele enxergar assim, deixa para pensar quanto você já deixou de ganhar por não ter resolvido essa situação antes? Ou então, com a concorrência acirrada, não capacitar seu time para esse assunto imediatamente vai fazer você perder mercado. Como que você vê isso daqui uns meses? Então, agora, com essa situação da pandemia, por exemplo, que muitos estão até em recessão, agora é o momento de você investir na equipe e de você capacitá-los para que se consiga elevar resultados, sair à frente da concorrência. Então, a implicação, ela faz com que o seu cliente perceba que ele precisa resolver imediatamente uma situação, aquele problema. Perceba, Mauro, que aqui você convida o seu cliente a refletir. E é ele quem te traz as dores, as angústias e as respostas. Diferente das vendas transacionais, das vendas tradicionais, você não precisa forçar nenhuma venda, nem o fechamento, porque é o seu cliente que te traz, puxa vida, eu preciso resolver isso dessa maneira. O que você faz é realmente usar uma tática para fazer as perguntas certas e ouvir dele. E por fim, tem um problema. Precisa resolver, senão vai ter implicação. Vamos lá para fazer ele refletir que ele precisa de uma solução e que você, como vendedor, tem a solução para ele. Aqui, por exemplo, você me falou que está precisando melhorar os resultados em vendas e que isso precisa ser resolvido imediatamente. Você confirma isso? Você falou isso para mim? Então, você faz as validações com ele. Com um treinamento, com comprovação científica que já ajudou empresas do seu segmento a crescer tantos por cento, como que isso vai te ajudar? Então você usa uma coisa que você tem de bom, que você já ajudou outras pessoas, outras empresas, outros clientes, e você traz para esse cliente entender que você tem uma solução e que você pode ajudá-lo com relação a isso. Então você percebe, Mauro, que
o SPIN, essa sequência de letrinhas, é realmente para te ajudar a montar a sua estratégia de vendas para esse cliente. E é claro, como você já sabe, no geral, qual é o seu cliente, qual é o segmento, você vai buscar fazer uma pesquisa prévia de como que está esse segmento, de quais são os concorrentes e assim por diante. Não, adorei. Inclusive, o comentário que eu ia fazer, você acabou falando, né? Que você faz o cliente refletir que ele realmente tem aquele problema e o melhor, as implicações se ele não fizer nada. Então, atualmente eu estou organizando treinamento de liderança e de vendas, né? Esse de vendas eu falo da parte comportamental. Então você foi falando, tudo a ver, né? Imagina chegar para líderes e perguntarem, né? Você está conseguindo ministrar feedback de forma produtiva? E ele vai falar que sim, que não, que gostaria de aprender a ministrar um feedback realmente verdadeiro. E aí você fez ele refletir que ele precisa participar de um treinamento, que ele precisa do seu serviço, do seu produto. Então é muito legal, sim, essa metodologia que, como você falou, vai seguindo as etapas, né? Ajuda o vendedor ter essa sequência lógica, né? O SPIN, vamos continuar, o SPIN auxilia também no fechamento de negócio, porque a gente está falando aqui da abordagem, né? Da sondagem. Então você mostrou que tem as perguntas certas para realmente fazer ele refletir. Mas e o fechamento, né? E como que auxilia? Sem dúvida, ele ajuda muito. Por quê? Porque você percebe que quando você faz essa sequência, esse jogo de perguntas, e o cliente te traz os elementos, você muitas vezes você vai pular aquela fase do manejo de objeções, então você minimiza o aparecimento dessas objeções, porque é o cliente que está falando para você, entende? Então, é o cliente que traz as respostas, ele vai trazer as inquietações, as necessidades. Então, o seu trabalho vai ser conduzir de maneira estratégica, sempre validando o entendimento, deixando o cliente falar e aí sim conduzindo para o fechamento, conduzindo para aquele fechamento ou para o próximo passo, que seria a última reunião, enfim. Então, o SPIN ele ajuda e muito, ele facilita esse fechamento. Você não precisa ficar usando aqueles fechamentos da venda tradicional, que é né, que é, entrego na quinta ou na sexta. Ou então aquele fechamento, não, aproveita hoje que amanhã não tem mais. Então, nas vendas tradicionais funciona. Nas vendas complexas, não vai funcionar tão bem, porque a última coisa que uma empresa quer, quando ela está falando de vendas complexas, que envolvem muitos decisores, que envolvem um valor financeiro mais alto, é uma pressão exacerbada, exagerada para fechar negócio. Então, como nós falamos no início da nossa conversa, relacionamento, confiança, tudo isso são elementos que vão levar essa pessoa a uma decisão. E se bem conduzido, com o serviço certo, de uma forma estratégica, você vai conseguir levá-lo até o fechamento. Então, o SPIN ajuda muito na facilitação desse fechamento de negócio, sem dúvida. Eu anotei aqui uma dúvida, eu fiquei, de repente pode ser a dúvida de outras pessoas também, né? Nas vendas complexas, eu entendi que é muito mais racional, porque como são valores astronômicos, né? Então, leva muito para o lado racional. E a gente está muito acostumado a essas vendas mais rápidas a usar os gatilhos mentais, o lado mais emocional. Qual é a pergunta? O SPIN serve também para vender vendas, vamos dizer, essas mais corriqueiras nossas, né? Que normalmente se usa mais os gatilhos mentais, mas o SPIN também dá para adaptar para as vendas, por exemplo, de um curso, ou de um produto, ou de um computador, como nós comentamos agora há pouco?
Com certeza, né? Porque você vai, se você fizer vendas mais curtas, você quando você faz as vendas mais curtas, que são as vendas por impacto, você pode associar as metodologias, você pode juntá-las, juntar uma, juntar outra, e fazer um trabalho de sequência de perguntas, daí você oferece o benefício, e aí você vai para o fechamento, daí a técnica que você considera mais adequada. Mas é possível, sim, adaptar, sem dúvida alguma. Quando a gente fala em venda de cursos, dependendo do curso, ele é até mais complexo do que você vender 50 computadores juntos. Então, quando você fala de curso, você está falando de vida da pessoa, da vida profissional, você está falando de repente, até de um sonho. Eu, por exemplo, eu não consegui fazer minha graduação logo após que eu saí do meu ensino médio, por várias questões. E era um sonho para mim fazer uma graduação. E quando eu fui fazer, eu pesquisei. Então, para a pessoa que estava me atendendo, eu era uma venda complexa para ela. Por quê? Porque eu queria saber tudo, eu queria saber todos os detalhes, eu não ia fechar na primeira, eu não ia fechar por impulso. Então, quando a gente fala em curso e treinamentos também para empresas, etc., tudo isso envolve emoção. E quando você envolve emoção numa venda, ela se torna complexa. Independente do valor que você vai pagar por ela, ela se torna complexa porque você está tratando de emoções. E quando você trata de emoções, você sabe, né? Como funciona. Tá, eu acho que até você já acabou respondendo aqui a pergunta, mas eu vou fazer de novo, né? Então, como o SPIN poderá ser aplicado à área educacional, que na verdade é o nosso tema. Então, a gente começou a entender o que é SPIN Selling para poder estar relacionando. Então, SPIN Selling para vendas na educação. Então, como o SPIN ele pode ser aplicado para a área educacional? A gente está vivendo aí um momento sem precedentes, né, com relação com relação às dificuldades aí ocasionadas pela pandemia e tudo mais. Então, a educação, muitas vezes, acaba se tornando uma venda ainda mais complexa, porque a pessoa, às vezes, fica analisando, será que eu agora eu vou começar a estudar, se eu vou ter condições e tal. Então, essa pergunta, ela é perfeita, Mauro, porque eu trabalho com a área educacional há mais de uma década, né? E vender educação eu sempre achei uma venda extremamente complexa, porque, como eu falei, ela envolve sonhos, projetos de vida, envolve futuro, mas agora ainda está mais desafiadora. Então, quando a gente vai vender um curso, seja superior, técnico, idioma, enfim, aperfeiçoamento, a principal estratégia é entender qual é o objetivo desse cliente. Então, você vai fazer perguntas para ele no sentido de entender qual é a prioridade desse cliente ou desse futuro aluno. Qual a prioridade que esse curso tem para a vida dele, para a carreira dele, para o futuro dele. Quanto ele já perdeu na vida por não ter se aperfeiçoado antes. Quantas oportunidades, seja networking também, oportunidades profissionais, pessoais. Identificar quanto tempo ele possui o tempo que ele vai dedicar para esse sonho, para esse projeto. Assim você vai conseguir avaliar exatamente como essa venda se encaixa nas prioridades desse aluno ou desse cliente. E aí o SPIN ele vai te ajudar enormemente para isso. Tô aqui, ó, enquanto você vai falando, né, tá vendo as ideias e faz todo sentido. Porque como nós falamos no início da live, as pessoas são diferentes. As pessoas têm desejos e necessidades diferentes. As pessoas têm problemas e sonhos diferentes. Então, é muito importante fazer essas perguntas para realmente entender a situação, não do geral, a situação do cliente. E quando nós estamos falando de educação, né, de um curso, e aqui seja um curso rápido, uma pós-graduação, uma graduação, eu estou entendendo que você foi falando, para mim, atende a todos os níveis de cursos, né? Um curso de inglês, por quê? De repente você pode ter um cliente, não, que o sonho
desse cliente é falar inglês. Então, você Perfeito. vai direcionar, né, a venda para mostrar que ela pode realizar o seu sonho. Às vezes é um cliente que está precisando fazer um curso só porque quer crescer de cargo dentro da empresa. Então, é Com fantástico essa certeza. ideia que você trouxe de usar a metodologia SPIN, situação, problema, implicação e necessidade com as perguntas certas para poder direcionar realmente a venda. Já vou colocar em prática essa semana mesmo. Que legal, Mauro. Não, e quando você fala também, e isso serve também para venda corporativa de curso, e nisso eu tenho um ponto que eu acho que é importante reforçar, porque muitas vezes quando você vai para o corporativo, quando você vai falar com um gestor ou com um RH, normalmente você sabe das necessidades explícitas. Então, vou citar um exemplo. Uma vez eu conversando com o gestor, ele me disse que ele precisava de um treinamento comportamental para a equipe dele, porque tinha muita desunião no time. Então, ele me explicou que era a necessidade explícita dele. Só que, quando você conhece o SPIN, você sabe assim, a necessidade explícita, que é a desunião do time, isso é muito vago ainda. É um problema, mas é muito vago. Viu? E aí eu fui mais a fundo nas perguntas. Então, continuei as perguntas e aí eu fui descobrindo que ele tinha uma equipe que estava dividida em duas, que ele tinha líderes informais que pensavam diferente, e isso estava causando intriga, fofoca, e aí na implicação eu descobri que isso estava atrapalhando produtividade, estava atrapalhando performance individual e, consequentemente, turnover, aumentando de muita gente, sabe? Ele não conseguia firmar uma equipe. Então, essas sim são as necessidades implícitas. Aí eu fui descobrindo nas perguntas de implicação, fui fazendo ele enxergar que realmente não era só a desunião da equipe, que ele tinha problemas ainda mais sérios para serem resolvidos. Então, quando um vendedor que não tenha domínio dessas técnicas de vendas complexas, ele vai parar nas necessidades explícitas. E aí ele não vai conseguir extrair o máximo da conversa, ele não vai conseguir, muitas vezes, fazer o gestor enxergar que ele tem uma necessidade imediata de algo, uma mentoria, um treinamento, uma capacitação, enfim. Então, isso serve tanto para a venda para o consumidor final, quanto para o corporativo, venda B2C, venda B2B. Então, realmente, assim, indicada. Quando falou em venda complexa, já lembra que o SPIN é uma metodologia a ser avaliada. Não, gostei muito, enquanto você foi falando, fui lembrando aqui do remédio. Né? Então, você tem que investigar a fundo para saber qual remédio você vai dar. Né? No exemplo que você deu, às vezes, então uma palestra sobre mentalidade empreendedora, mostrar para o colaborador a importância dele ser alta performance, mas não era. Então, no que você foi mais a fundo, o remédio era outro. Né? Era, de repente, um treinamento para os líderes, né? Era outro tipo de remédio. Então, é muito legal essa questão de fazer as perguntas para entender a situação, entender o problema, para realmente buscar a solução. E Muitas pode falar. Desculpa, Mauro. Muitas vezes a gente perde oportunidade, então a gente manda aí uma proposta que às vezes fica sem resposta, ou então o retorno é que é muito caro, mas é porque muitas vezes a gente não acertou no remédio ou na dosagem. Então, assim, a empresa ou a pessoa não entendeu o valor, a necessidade de pagar por aquilo, sabe? Então, quando a pessoa fala que está caro, nem sempre ela está falando de valor financeiro. Muitas vezes, isso eu digo assim, muitas vezes, ela não enxergou a necessidade de pagar por aquilo. E aí, assim, Então, pode completar, completa. Então, não, era isso aí. então assim, ó, né, que você falou uma coisa, eu lembrei, né? Sempre que uma empresa entra em contato comigo, não é para fazer orçamento de palestras, treinamentos, eu faço questão de ter uma reunião.
Porque essa reunião eu vou conseguir fazer perguntas, entender o problema, né? E aí tem uma estratégia que eu aprendi num curso que eu vou compartilhar aqui com todos. Nessa reunião, faz o seguinte, só nós, tá? Cá entre nós. Cá entre nós. Faça aquela pessoa sair da reunião melhor. Ou seja, ensine aquela pessoa, porque ela vai sair, nossa, se numa reunião eu já aprendi tudo isso, imagina num treinamento. Então, vamos dar um exemplo, você está vendendo um treinamento para líderes, onde dentro desse treinamento você vai ensinar os líderes a administrarem feedback. Então, na reunião com aquela líder, aquele líder que está na sua frente, você já, durante 5 minutinhos, já dá o passo a passo para ela já saber como ministrar um feedback. Ou seja, por isso que é muito importante essa reunião, porque você fez algumas perguntas, entendeu o real problema, mas como você está ali vendendo, você já faz com que aquela pessoa perceba, nossa, esse profissional tem conhecimento. Porque aqui, ó, numa reunião, puta, eu já aprendi 2 estratégias práticas. Imagina num treinamento de 4 horas, de 8 horas, ou até, né, de 16 horas. Então fica aí uma estratégia aí para compartilhar. Mas, Roberta, é sobre que você está escrevendo um segundo livro sobre spin selling. O que este segundo livro trará de novidades com relação ao primeiro? Porque eu sei que você tem um primeiro aí, não sei, né? Fala um pouquinho pra gente. Sim. Em 2019, eu lancei o 2018 ou 2019, o Guia de Bolsa Spin para vendas complexas vendas complexas por telefone. Por que eu lancei quando eu li o livro do Spin Selling, o livro original do Neil Hackham, o que eu percebi? Era um livro grossão, assim, até um pouco denso de se ler. E eu pensei na minha trajetória como vendedora lá atrás, que eu pensei, puxa vida, eu gostaria de ter um guia simples que eu lesse e que, puxa, me ajudasse a trabalhar. E aí eu tive a ideia, então, de compilar com uma linguagem mais prática, adaptado para as vendas por telefone. Porque o que eu percebo? Né? Cada vez mais o sistema de vendas está sendo adaptado para o digital, para o e-mail, etc. Exato. Mas o WhatsApp, mas o telefone, ele ainda faz a diferença. Ainda faz a diferença. Então, eu vejo assim, experimenta, tá? Experimenta, não quero nem dizer que tá certo, mas experimenta. Ao invés de mandar 10 e-mails, faz 10 ligações. Eu tenho certeza que vai ter um retorno melhor. Então, eu adaptei, até pensando nas empresas de call center, nas centrais que usam o telefone para vender. Então, eu escrevi o guia de bolsa Spin. Eu escrevi despretensiosamente mesmo, mas para uma surpresa minha, o guia ele se tornou um best-seller. Eu lancei pela Amazon de forma independente e ficou por 2 anos como um dos livros mais vendidos na categoria de metas e objetivos. Ainda hoje, ele está entre os 20 mais desejados nessa categoria. E aí, o que acontece? Eu decidi, esse ano, pensando que eu estou fazendo um trabalho para as áreas educacionais, então, de aceleração de negócio para as áreas educacionais, então eu estou escrevendo o guia de bolsa Spin adaptado para as vendas na área educacional. Então eu resolvi unir a minha expertise na área educacional com a expertise na área comercial e o livro está saindo. Eu convidei mais 2 profissionais para escreverem alguns capítulos, então a gente vai falar sobre mercado também, e aí a gente vai fazer isso. E depois disso eu vou fazer uma coleção
de guia de bolsa SPIN adaptado para outros segmentos. Então, vai ter tecnologia, vai ter de vendas por WhatsApp, e-mail, enfim. Então, eu vou adaptar o SPIN para vários segmentos. Muito legal. Fiquei imaginando aqui um guia com as perguntas, né? Ajudando com. Porque às vezes tem dificuldade mesmo de fazer a pergunta, só que você tem um guia que já tem ali 10, você vai ter maior facilidade de adaptar algumas perguntas dali para o seu serviço, para o seu produto. Então, fiquei bem curioso de ler assim que sair o seu livro. Roberto, estamos entrando aqui nos 9 minutos finais e eu tenho aqui nas entrevistas toda quarta-feira às 20h30 sempre uma pergunta do elevador. Como funciona? Roberto, imagina você veio aqui para São Paulo, capital, e você tem que pegar o elevador e ir para o 30º andar. Quando a porta ia fechando, alguém entrou correndo, entrou no elevador com você e reconheceu você, Roberta, né, como especialista em spin selling. E fez a seguinte pergunta. Só que lá no elevador você tem 30 segundos, tá? Para responder aqui, pode ser um pouquinho mais, uns 2 minutos. Alguma pergunta do tipo, Roberta, eu quero saber uma estratégia para me vender mais. Né? Então, assim, você, talvez, nós tem várias estratégias, mas de repente aquela que você, Roberta, não pode faltar para um vendedor de alta performance. O que você falaria para essa pessoa que entrou no elevador? Se preocupe com o cliente de verdade. Se preocupe genuinamente, porque a partir do momento que você se preocupa com o seu cliente, você vai melhorar a sua escuta, você vai realmente fazer perguntas, não apenas para vender o seu produto, mas porque você quer ajudá-lo de verdade. Né? Então, a preocupação genuína, para mim, é uma das coisas mais importantes para que o vendedor tenha sucesso. Perfeito. Relacionamento é tudo. Né? Tem uma frase, uma amiga nossa, Débora Santos, em comum, que fala, né? Quer vender? Então não venda. Né? Foque no relacionamento. Né? Então, antes de ir para considerações finais, eu queria reforçar, né, para todos que estão aqui, começar a seguir Palestrantes do Brasil Oficial. Vai no link da bio e baixe gratuitamente o e-book 10 áreas do conhecimento que todo profissional de sucesso precisa saber. Dessas 10 áreas, o meu capítulo eu falo sobre desenvolvimento pessoal, mas tem vendas, liderança, equilíbrio emocional, propósito, hábito da economia. Quer dizer, tá excelente esse e-book para você baixar gratuitamente. Então, maravilhoso, presentão. Muito bom. Estamos entrando aqui na reta final. Eu queria pedir para você fazer suas considerações finais e já deixar os seus contatos, né, para quem assistiu. Tem gente que assistiu ao vivo, mas vai rodar essa live e muita gente vai assistir depois. Bom, primeiro, para finalizar, eu quero agradecer você e quero parabenizar quem estava nessa live, porque a gente sabe que com tantas coisas a serem feitas, alguém que se dedica a assistir, a dedicar 1 hora do seu tempo para conhecimento, para nos prestigiar, eu acho isso incrível, então parabenizo. Quero deixar meu e-mail para contato, se alguém se interessou pelo tema, se alguém quiser saber mais, quiser saber sobre o livro ou sobre próximos passos, robertatrindade@gmail.com, pode me mandar mensagenzinha. Quero pedir para que façam um print dessa tela, publiquem lá nas redes sociais sobre essa live e quero falar um pouquinho do que eu estou fazendo, né? Além disso, do SPIN, que é a metodologia que eu me aperfeiçoei. Eu também tenho uma empresa de recrutamento e seleção que é focada na área comercial, que é a Foco Soluções. Tenho a Rede Academy, que é uma aceleradora de negócios educacionais. Então, é isso que eu estou fazendo, mas me sigam no LinkedIn, que é a minha rede hoje, a rede profissional. Estou como Roberta da Trindade, é a rede profissional que eu utilizo para contatos e para falar sobre as novidades. Tá bom?
Muito legal, né? Tenho certeza que o pessoal está gostando, vai começar a te seguir, né? Aqui na Palestrando do Brasil, toda quarta-feira às 20h30, nós sempre temos uma entrevista fantástica. Quarta-feira que vem é uma doutora lá do Nordeste, Vanicleide Leite. Eu já fiz uma live com ela, é fantástica. Pessoal, não percam, quarta-feira que vem, 20h30. Roberta, queria agradecer de coração você, agradecer todos que nos acompanharam. Lembrando, começa a seguir Palestrantes do Brasil oficial. E aí, para terminar, tira um print, coloca no seu stories e marca Palestrantes do Brasil oficial e Roberta Trindade. Quem fizer isso vai ter um prêmio especial, né? Que eu vou contar só para quem fizer esse print. Pessoal, muito obrigado a todos. Roberta, muito obrigado. Aprendi muito, ó. Anotei aqui, ó, muitas dicas. Obrigado. Eu quem agradeço, vamos trocando figurinhas. Obrigada pelo convite. Pessoal, até lá, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Beijo.